Olá, bom dia a todos e a todas. Bem, hoje nós vamos partir aí para a nossa última aula, né, do semestre. Vocês já é conhecimento de todos que foi antecipado pela pró-reitoria da universidade o calendário concernente a M2, né? Com isso, na semana que vem, né, essa aula vocês estarão assistindo no dia 27, né? Então, na próxima aula, que vai ser dia... deixa eu ver aqui. Dia 3 de junho, nós vamos ter aí a nossa avaliação. Eu escolhi fazer um pouco antes, para que não haja nenhum problema, para que não fique nada pendente para as férias, né? Então, o que eu vou fazer? A prova vai ser dia 3, estou dando a prova para todo mundo nessa semana, para justamente não ter nenhum tipo de problema, tá? Creio que já conversamos sobre substitutivo. Eu acho que numa época de pandemia seriam poucos os casos, eu diria raros, e que justificassem a perda da prova, tá? Então eu farei uma análise muito criteriosa do porquê que o aluno ele não fez a prova. Claro, lembrando que problemas nos sistemas e falta de acessibilidade não são motivos para não fazer a prova. Tá? Então eu peço a vocês que tenham máxima cautela, né? Ingressem no portal para fazer a prova 8 da manhã. Tá? Não adianta, eu já percebi alunos aqui que eu fico acompanhando ele ingressando no portal. Ele entra às 11 horas, o portal fecha às 11h10. 11 horas não, 11h05. Aí não dá certo. Para fazer duas provas não vai dar. A uma eu consegui, professor, a outra não. Você vai me desculpar, né? Apesar dessa cara de otário que eu tenho, mas nem tanto. Então, por favor, eu não vou considerar praticamente nada. Só vou considerar praticamente atestado médico, né? E ainda do Covid, né? Porque se estiver internado, se estiver em casa, dá para fazer a prova, né? Então não vamos criar estresse, tá? Lembrando que no universo de 120 provas, eu acho, 60 alunos, nós tivemos aí casos pontuais entre 10% e 15%. Ou seja, peço encarecidamente que vamos fazer tudo certo, né? Se adequem a essa nova realidade. Todo mundo teve que se adequar, todo mundo teve que se reinventar. Estamos nos reinventando ainda, né? E assim vai. Falo isso já para dar um descanso, que minha opinião pessoal, Márcio Cursino, né, não deveria voltar às instituições de ensino, seja nível médio, superior, já em 2020, só 2021, tá? Então esse modelo, eu já estou com vários projetos já, conversei com várias pessoas da área, né, de informática, estou com umas coisas muito legais para transformar isso aqui quase em presencial, né? E então vai ser legal, né? Vai ser muito bom. Bem, feito isso, nós vamos dar continuidade, né? Porque na verdade a minha prova era dia 20, o calendário, se não me engano, 21. Eu tinha mais 2 semanas de aula, tinha mais 2 aulas, né? Ficou bem puxado. Claro que eu não ia fazer na semana mas paciência. Vamos fazer conforme manda o calendário, ok? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar. Vou falar hoje sobre os instrumentos de controle das omissões inconstitucionais, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. O mandado de injunção, vocês já viram, se eu não me engano. Eu estou aqui perdido um pouco no programa de Constitucional 1 e 2, eu não me lembro, teve uma alteração. Eu não sei se remédios constitucionais já tiveram. Bem, fica a dica aí
para, se tiveram, ótimo, já está com a matéria na cabeça. Mandar de injunção. Se não teve, dá uma lida. É muito pouco, muito tranquilo. Vou comentar algumas coisas. E vou passar a matéria para vocês para prova, tá? O que eu vou pedir, a título de trabalho, para valer ponto, para dar uma força para vocês, é a ação declaratória de constitucionalidade. A ADCOM, né? Ação declaratória de constitucionalidade. Vou pedir, vou mandar para vocês, né, com uma semana de antecedência, esse que é muito tranquilo, e vai ser objeto de pergunta na M2, tá bom? Então, e outra coisa, a prova está com pouca matéria. Então é o momento para você pegar, arrebentar, passar, ir embora, esquecer esse semestre de Constitucional 3, só ver a cara do professor só na pós-graduação, né? Porque como eu não dou direito constitucional 4 e nem penal 6, nós não nos veremos na graduação, certo? Muito bom. Eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre a ADO, né, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que eu não vou falar mais esse nome completo, eu demoro quase uma aula para falar, né, o nome completo, ADO e MI, mandado de injunção, tá ok? Então vamos lá. Bem, primeira coisa, a ADO, ela é um instrumento de controle concentrado. A ADO é um instrumento de controle concentrado, tá? Vale dizer, ela é importante para que nós tenhamos uma noção de que o controle concentrado ele segue os mesmos moldes da ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, certo? Ou seja, quais são os legitimados, professor, para a DO? Os mesmos da DI. Tá? Por isso a facilidade, para que nós possamos entender isso aí. Bem, eu que lembrei da DECOM, que eu ia comentar só o artigo da Constituição Federal com vocês, no finalzinho, e aí vocês vão matar isso aí tranquilo. Muito bom. Professor, o senhor falou que a ADO ela é um instrumento de controle concentrado. Sim, por favor. Matéria, pergunta de algibeira. Perguntinha aqui, ó, debaixo da manga. A ADO é instrumento de controle concentrado. Professor, e o mandado de injunção? O mandado de injunção, controle difuso, concreto. Não é concentrado abstrato. Ele é concreto, feito no caso concreto. Tá? Feito no caso concreto. E aí vai ser legal porque em 2016 nós tivemos uma alteração legislativa. Daqui a pouco eu vou comentar a lei. Vou ler, inclusive, a lei com vocês. Aqui alterou o mandado de injunção. Gente, é a maior piada jurídica do país. Vocês vão dar risada do mandado de injunção. Bem, já falei, então, essa distinção. ADO, controle concentrado. E mandado de injunção, controle difuso. Tá? Feito por qualquer juiz do Brasil. Vimos essa matéria com exaustão. Perfeito. Qual é a finalidade da ADO? Da ADO, ela é manter a supremacia da Constituição Federal. Mesma finalidade das outras ações constitucionais, das ações de controle. ADI, ADO, ADC, ADPF. Tá? Muito bom. Vamos aqui, eu vou só ler, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil, o artigo 5º, porque veja só, o mandado de injunção, por mais que ele seja algo, por mais que a competência do mandado de injunção não seja o STF, até aí tudo bem, tranquilo, mas a Constituição Federal fala o seguinte, que ele pode, via de regra, ser proposto, né, ser impetrado no STF. É o que nós vamos ver aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui para depois não voltar. Acho que dá para fazer isso, né? A gente fica na memória aqui a leizinha que eu peguei para vocês. Tá aqui. Constituição Federal, 108, 102, né? Artigo 102.
O artigo 102, inciso 1, letra Q, artigo 102, inciso 1, letra Q, Q de queijo, fala do mandado de injunção, tá? Então tomem cuidado com o mandado de injunção, que ele é meio esquisitão. Ele não é como se fosse um mandado de segurança, que você não tem, né, você vai impetrar com o mandado de segurança. E outra coisa, o mandado de injunção, vocês já viram, se não viram, vão estudar com um pouco de profundidade, que o mandado de segurança, o mandado de injunção, ele pode ser coletivo e individual, igual do mandado de segurança. Tanto que a lei do mandado de injunção, a 13.300, ela fala, no último artigo, ela falou, olha, aplica-se aqui o Código de Processo Civil e as normas atinentes ao mandado de segurança. Tá? Então eu acho que isso é importante para vocês terem uma boa noção de qual é o caráter, qual é a cara do mandado de injunção. É um mandado de segurança. Tá? É um mandado de segurança. Bem, deixa eu falar logo a piada, que não é piada, né? É muito triste, né? Isso, e aí depois a gente pensa num país, né? Bem, vamos lá. É o seguinte. Então, o mandado de injunção, deixa eu voltar um pouco antes. O mandado de injunção ele tem envergadura constitucional. Aliás, está no artigo 5º. Baita de um artigo. Cláusula pétrea, meu. Fudêncio. Onde está, professor? Está no artigo 5º, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 71. Inciso 71. Cadê o artigo 5º? Aqui, vamos lá. Artigo 5º, inciso 71. LX, apareça. Isso aqui sempre eu achei uma dificuldade. LX, tá aqui, LX. Mandado de segurança é o 70. Com certeza é mandado de injunção. É o LXX1, né? 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora. Então, essa falta de norma regulamentadora. Perdão. Eu vou explicar daqui a pouco, porque vai ser casamento de ADO e mandado de injunção. Tanto que ao final eu vou fazer um quadro comparativo com os dois. Ok? Bem, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, qual é o objeto do mandado de injunção? Ele vai ser o quê? Primeiro, a falta de uma norma regulamentadora. Portanto, estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Né? Norma de eficácia limitada. Essa eu sei que vocês viram. Porque, né, não é possível. Isso é matéria de direito constitucional 1, impossível vocês não terem visto. Norma de eficácia limitada. Tá? De aplicação imediata reduzida. Então, é a falta de uma norma para disciplinar... é a falta de uma norma que discipline um comando constitucional. Um comando constitucional. Tá? Inerentes a quê? Quais comandos? A quê? Que tornem inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Meu, o leque aqui é gigantesco. Tá? E das prerrogativas inerentes. Aí ele dá uma ênfase. A nacionalidade, soberania e a cidadania. Legal. Beleza. Qual que é a piada? Né? A Constituição Federal veio em 88, né? Eu não sou bom de conta, me ajudem. Né? Mais 10, 98, mais 10, mais 20, 2008, mais 30, 2018. Legal. Né? Legal. Então você subtrai 30 menos 26 anos, 27 anos. Bem, vocês estão entendendo? Vamos lá. Quer dizer, vocês não entenderam ainda. Então, toda vez que tem a falta de uma lei, eu entro com mandado de injunção para quê? E aí o Supremo ou o órgão faça. Quer ver? Vamos voltar no artigo 102. 102. A linha Q. Cadê o Q? MNO
PQ. Compete ao Supremo Tribunal Federal, lá ao 102 que nós já vimos. Processar e julgar. O mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas do Senado, das mesas da Câmara e do Senado, das mesas de uma das assembleias, das mesas de uma dessas casas legislativas do Tribunal de Contas da União, TCU, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Bem, então, professor, se tiver uma norma regulamentadora que não tem a ver com isso aqui, aí a competência será outra, né? Justiça Federal até a Justiça Estadual, tá? Então, não é uma competência, né? Não é uma competência, é uma competência também da estadual, tá? Até porque nós temos previsão lá no artigo 125 da Constituição Federal, que trata da competência estadual. Enfim, ele só quis dizer que será do Supremo essa. Tá? Muito importante isso também. Bem, feito isso, agora não uma digressão, né? Mas sim uma... Deixa eu voltar aqui na lei. Bem, você já descobriu já, então, qual é a competência do mandado de injunção quando vai para o Supremo. O que não for do Supremo vai ser de outros tribunais, ok? Muito bom. Lembrando, quando tem a falta de uma norma regulamentadora, você entra com mandado de injunção. Aí eu pergunto para você, qual é a norma que disciplina o mandado de injunção? Ela precisa de uma norma, não precisa? Precisa de uma norma. Não tinha. Não, peraí, professor, não estou entendendo. Isso, exatamente, é isso que você entendeu. Um instrumento, que é um instrumento basicamente brasileiro, nosso, só existe no Brasil, tem uma cópia, tem um modelo na Itália, que é um Injunctiones, né? Muito parecido com o nosso, mas não tem nada a ver com o nosso. Então nós criamos esse modelo em 88 e simplesmente o legislador ficou 27 anos, 26, 27 anos, dormindo, cochilando, porque não era bom para o Congresso Nacional fazer leis nas quais ele tinha que trabalhar e regulamentar vários dispositivos da Constituição Federal. Não era bom para o Brasil que as assembleias legislativas dos estados tivessem que trabalhar para regulamentar normas que estavam previstas nas suas constituições estaduais. E assim com os nossos queridos municípios, onde os legisladores teriam que trabalhar também para regulamentar, e aí o poder público tinha que bancar. Mas será que pode? Será que não pode? Servidor público, aposentadoria especial? Vi muito mandado de injunção nesse sentido, né, para policial, porque não tinha norma. Então dane-se, né, exploda-se, para não falar outra coisa, o povão. Então demorou 27 anos, tá? 27 anos. Aí, em 2016, né? 2016, a Lei 13.300, veio e regulamentou o mandado de injunção, certo? Muito bom. O que mais eu queria falar sobre mandado de injunção para vocês terem tudo na mão aí, né? Detalhe, antes falando da competência do Supremo, né? Falando da competência do Supremo, eu esqueci de passar para vocês a competência do STJ, no que tange a mandado de injunção. Quer ver? Volta. Cadê? Constituição Federal, artigo 105. Certo? 105, inciso 1, a linha H. A, B, C, D, E, F, G, H. Olha lá. Mandado de injunção. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade, autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos da competência do Supremo e dos órgãos da Justiça Militar, que vai para lá.
da Justiça Eleitoral, que vai para sua especializada, e também da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Foi o que eu disse, que os juízes federais também têm atribuição para mandado de injunção por uma questão de exclusão, tá? Eu acho bom se tocar nisso, viu? Muito interessante. Competência do Supremo e competência do STJ. Se você marcar essas duas competências, você vai embora. O resto é da Justiça Federal e da Estadual. Tá bom? Muito bom. Feito isso, vamos continuar. A legitimidade nós já conversamos, que a legitimidade ela advém da análise da ADI, tá? Da ADC e da DPF. Legitimidade passiva na ADO e no mandado de junção. Na ADO é tranquilo. É o órgão que está faltando, tá? Um órgão. A merda vai ser no mandado de injunção. Temos aqui alguns problemas, né? Primeiro problema. Será que você pode entrar com o mandado de segurança individual? O mandado de segurança individual, certo? E aí, de repente, não é um órgão, mas é uma pessoa. Pode ser? Pode ser. E aí eu pergunto, vai ter litisconsórcio passivo? Então, o STF não admite litisconsórcio passivo em mandado de injunção. Tá? Sob a alegação de que o litisconsórcio iria dar um elastério ao procedimento, que não é o caso. Tá? A lei nada disse, a 13.300. Né? Isso sempre foi entendimento do Supremo, até 2016. Veio a lei e ficou silente. Tá? Então, no que tange a legitimidade passiva, para a DO, vai ser tranquilo, vai ser o órgão responsável pela norma, pela falta daquela norma. Quem foi? O órgão tal, né? INSS, opa, beleza, autarquia, STJ, né? Nós vimos aqui, né? Autarquia, né? STJ, acabamos de ver. Perceberam? Então, agora não, é uma pessoa. Tudo bem que eu acho isso pouco provável, tá? É pouquíssimo provável, é mais uma elucubração doutrinária do que propriamente jurisprudencial, tá? Muito bom. O parâmetro para o controle é o mesmo na DI e na DC para o ADO, né? Porém, ele é um pouco mais restrito, né? É um pouco mais restrito. Por que mais restrito? Porque não é só a Constituição Federal inteira, mas sim a falta daquela norma, né? A falta daquela norma de eficácia, a norma constitucional de eficácia limitada, tá ok? Muito bom. Anotem aí. Será que normas, uma norma de eficácia, uma norma, ela pode ser norma parâmetro? Então, nem a DO sim. Porque a norma parâmetro do controle de uma DI, né, de uma ADC, vai ser o quê? A própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal, certo? No entanto, o que acontece? A norma parâmetro aqui vai ser a norma de eficácia limitada. Tá? A norma de eficácia limitada. Isso é muito importante. Legal. Vamos lá. Medida cautelar e decisão liminar. Não tem problema. Tá? Tinha uma divergência tremenda até 2009. Né? Até 2009. Por que 2009? Novamente a nossa lei, tá? Pode anotar até. A 9.868, a 9.868/99, ela também disciplinou a partir de 2009, tá? Que foi a lei 12.063 de 2009, regulamentou o quê? A ação de ADO, tá? E está aqui no artigo 12, aqui no artigo 12, dizendo o seguinte, me permita. Seção 2, incluído pela lei 12.063. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22,
poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, de que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias, certo? A medida cautelar poderá consistir, parágrafo 1º, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. O relator, julgando indispensável, virá ao Procurador-Geral da República no prazo de 3 dias. Parágrafo 3º. No julgamento do pedido de medida cautelar será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente. Tá ok? Concedida a medida cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial da total da União. Legal. E a ação declaratória já está no artigo 13, tá? No artigo 13. Muito bom. 13 ou 14? 13. Muito bom. Legal. Veja só, medida cautelar e decisão liminar. Aqui nós temos a pergunta qual que é? Cabe liminar? Cabe. Já vimos que cabe. A pergunta novamente, quais serão os efeitos, né? Outra pergunta, perdão, desculpa. Cabe liminar na DO? Cabe. No mandado de injunção, cabe? Não. Acho um perfeito despautério. A lei não disse nada. Sobre liminar no mandado de injunção, tá? Achei muito estranho também. Bem, decisão de mérito na DO. Artigo 103, parágrafo 2º. Vamos lá? Artigo 103, parágrafo 2º. Cadê? Nossa Senhora, 103. É isso mesmo? Parágrafo 2º. Ele fala, o Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão, cancelamento de súmula. Por que eu coloquei isso aqui? Tá, entendi. É o seguinte, pode ser que através de súmula ele consiga os mesmos efeitos de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, tá? Esses seriam os efeitos, tá? No entanto, eu tenho alguns questionamentos aqui para fazer com vocês. Bem, primeiro é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu um pouco diferente, né? No que tange aqui no artigo 12H, cadê o 12H? Tá aqui. 12H. Da decisão na ação direta por omissão. Que é isso que eu queria falar com vocês. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância no disposto do artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável, a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias especificadas no interesse público envolvido. Aplica-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber o disposto dessa lei. Bem, não ajudou em nada. O Supremo Tribunal Federal, ele tem inovado, tá? No que tange a... E aí é o último ponto, depois eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre o ADO e mandado de injunção. Bem, aqui nós temos um grande problema. Nós temos as chamadas posições que eles copiam muito do mandado de injunção e estão levando para a ADO, tá? Para a ADO. Lembrando que o mandado de injunção é mais novo, 2016, já é mais moderno. No mandado de injunção nós temos basicamente
três correntes, tá? Três correntes. Três correntes, a saber, concretista direta, tá? Concretista direta. Depois, concretista no meio intermediária e não concretista, certo? Legal. O que vale aqui? O Supremo Tribunal Federal ele tem entendido de uns tempos para cá que vale a pena, porque qual que é o lance? O Supremo vem e fala, realmente, hein, que legal, tá faltando uma norma. Quem que tá faltando? Ah, é o órgão tal, é o IBAMA, né, é o INSS, né, é o Congresso, né? O Congresso é um pouco mais complicado, né? O que ele fala? Ele dá ciência ao poder para que em 30 dias faça o ato. Por isso que eu li o 102, parágrafo 2º, que fala dos efeitos da súmula vinculante. Certo? Certo. Não é legal isso aí. Isso aí vira samba, vira pizza, entendeu? Vira pizza. Por quê? Olha, tô comunicando, tá? Ah, eu vou aplicar a multa. Aplica. Não. O interessante e o Supremo vem nesse sentido, de colocar assim, a partir do Supremo, que o Supremo reconhece a falta da norma, a falta da norma regulamentadora inconstitucional, ele pega, já determina efeito entre as partes. E te digo mais, pela lei a 13.300, pode dar até efeito erga omnes. Por isso que com a vinda da lei, nesses últimos 4 anos, o Supremo mudou um pouco o seu posicionamento no sentido de aceitar que o Supremo dê a injunção, né, para que surta os seus efeitos agora. Não vai ficar esperando a boa vontade do legislador ou do órgão que está faltando, ou do órgão competente que está faltando a norma regulamentadora. Isso eu acho muito legal. Tá? Então, se vocês anotaram aí, né, concretista direta, que daí vai ser geral, coletiva e individual, óbvio, né? Depois a concretista intermediária, que eu falei, geral, coletiva e individual, e a não concretista. A não concretista foi essa última posição, certo? Ela não é concreta. Ela dá ciência apenas ao órgão. Essa foi uma posição muito forte no Supremo, que está mudando. Infelizmente, numa prova teste, eu acho muita sacanagem pedir esses efeitos novos aí de mandado de injunção e ADO. Certo? Bem, rapidamente fazer um bate-bola aqui para vocês. ADO, previsão constitucional, artigo 103, parágrafo 2º. Mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71. Finalidade principal da ADO, manter a supremacia da Constituição Federal, assegurar a supremacia, já falei, através do controle abstrato. Finalidade principal do mandado de injunção, viabilizar exercício de direitos, controle concreto. Competência para julgar ADO, Constituição Federal. Competência para julgar mandado de injunção, aí nós vimos tudo, né? 102, inciso 1, letra Q, 105, inciso 1, letra N, se eu não me engano, né? Letra N, não, letra H, eu acho. A, B, C, D, F, G, H, acho que era H. Tá? Com base nessas duas competências, vocês têm total condição de identificar qual vai ser o órgão que vai ser responsável pelo mandado de injunção. Legitimidade, mesmos da DI, da DC e da DPF, já falamos. Legitimidade ativa no mandado de injunção, qualquer pessoa. No coletivo, os mesmos membros do MS. Tá? Legitimidade passiva, idêntica ao mandado de injunção da DO, e a legitimidade passiva idêntica à da DO, né? Um troca do outro, certo? Porque vai ser a falta de norma, tá? Eles têm a mesma legitimação passiva, tá certo? Bem, legal. Eu queria só falar algumas coisas com vocês sobre a ação declaratória de constitucionalidade, muito embora seja o trabalho que eu vou pedir para vocês, que ela está prevista no artigo 103 da Constituição Federal, e ela fala o seguinte, artigo 13 da Lei 9.800 e
89, é isso? Deixa eu confirmar. 9.868, perdão, de 99. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 1. Presidente. 2. Mesa. 3. Mesa do Senado. Mesa da Câmara. Procurador-Geral da República. Ponto. Fechou aí. Esses são os legitimados, tá? Para propor ação direta, ação declaratória de constitucionalidade, tá? Aí depois ele fala aqui sobre inepta, cabe agravo da decisão que deferir, não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade, artigo 18, certo? Medida cautelar em ação declaratória é possível, tá? Tá tudo aqui nessa parte do artigo, dos artigos 13 ao artigo 28, isso, ao artigo 28 da lei, tá bom? Da 9.868, certo? Ok, com isso então nós encerramos o conteúdo de Direito Constitucional 3 e até a próxima aula após a prova, que vai ser a devolutiva, tá ok? A devolutiva, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.